Oi, pessoal, aqui é a Isabela, estudante do curso de Pedagogia da UFLA, do quinto período. Eu estou aqui com a Maria Clara, estudante do quinto período de Pedagogia da UFLA. Érica, estudante do quinto período também. E estamos aqui hoje para entrevistar a Juliana, para ela contar um pouco da sua trajetória como docente. Então, aí, primeira pergunta. Oi, Ju, seja bem-vinda ao nosso podcast do projeto de extensão. A gente está aqui fazendo um trabalho, né, junto com o nosso professor, e a gente vai entrevistar vários docentes, né, por aí afora. E a primeira coisa que a gente, né, queria introduzir essa conversa é falando um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, né? E aí, conta um pouquinho sobre as suas origens, sobre a sua família, o que te levou ao curso de pedagogia, a ser pedagoga. Então, né, é um prazer estar, né, respondendo aqui vocês por essa entrevista, né, porque hoje em dia, né, a gente sabe que é um desafio muito grande que nós temos, né, que caminhar. Então, tem 25 anos que eu sou professora. Primeiramente, eu fiz magistério. Aí, quando eu terminei o meu magistério, eu fiz filosofia. Aí eu fiz filosofia. Depois que eu fiz a filosofia, eu passei num concurso da Prefeitura de Lavras. Eu morava em Ribeirão Vermelho. Aí eu passei num concurso e aí eu vim para Lavras. Aí eu comecei a trabalhar lá na Escola Padre Deon. Ela até era ali onde hoje é a Câmara Municipal. Ela ainda funcionava lá. E comecei depois de uns 3, 4 anos, também comecei no Estado. Lá na Escola Municipal eu trabalhava com alfabetização e no Estado eu trabalhava com filosofia. Então era assim, eu trabalhava com alfabetização e ensino médio. Então era um contraste muito grande que eu tinha. Então eu via assim várias maneiras de aprendizado, vi muita coisa. E depois também, quando no estado eu ainda peguei uma vez um EJA à noite, que era uma alfabetização, né, mas já de idosos, pessoas que iam para a escola mesmo de noite, bem velhinhos, e que iam com muita boa vontade, com umas carinhas muito boas, sabe? Tinha, infelizmente, né, algumas pessoas mais novas, de 20 e poucos anos, comerciantes, às vezes que saíam dos seus estabelecimentos e não tinham concluído ainda, né, o ensino médio e iam para a escola. Então, assim, desde o início foi bem diversificado, né? E assim, eu nasci em Ribeirão Vermelho, minha família sempre foi de lá. Depois, quando eu casei, passei no concurso da prefeitura e eu vim para Lavras. Aí agora, né, tem 25 anos que eu estou lá ainda, estou aposentando agora, saio agora do município. Eu larguei o estado quando eu peguei a direção da escola uma vez. Eu fiquei 4 anos na direção da escola Bardeon. Aí eu saí do estado, porque eu tinha que ficar 8 horas na escola, então eu não conseguia ficar com os dois. Aí quando eu larguei, eu continuei lá no Bardeon e logo depois eu fui para uma escola particular, que é onde eu tô agora, até hoje, né? E assim... E aí vão os desafios do dia a dia. E o que sua família achou quando você resolveu escolher a carreira docente? Então, na época, para falar a verdade, eu escolhi a carreira porque assim, eu estava fazendo cursinho e eu engravidei. Quando eu engravidei, a minha perspectiva era eu fazer fisioterapia. Mas aí nasceu a minha filha, né? E eu falava assim, gente, eu tenho que continuar fazendo alguma coisa. E na época o que eu consegui fazer foi o magistério. Entendeu? Aí porque era lá em Ribeirão mesmo, né? Aí eu saía de noite, tipo, 7 horas de casa, voltava 10 e pouco, e ainda tinha a Isabela neném. Aí depois que ela cresceu um pouco, aí eu vinha para Lavras
tinha uma van que trazia a gente. E aí eu falei, eu vou continuar na carreira mesmo da educação. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer a filosofia. Sabe que eu gostava muito dos questionamentos, gostava muito, assim, às vezes de alguns debates. Aí eu fui pro lado da filosofia. E acabou que hoje mesmo eu só tô na área mesmo da pedagogia. Aí, depois de uns 10 anos, foi mais ou menos 10 anos, porque eu fiz magistério. Aí eu peguei, voltei e fiz a pedagogia. Entendeu? Aí eu fiz a pedagogia, aí eu fiz pós em educação especial, fiz pós em gestão e fiz pós em alfabetização. E os desafios que você enfrentou ao longo desse percurso, assim? Foram muitos. Algum mais marcante, em sala de aula, por exemplo? Então, um muito marcante que eu tenho foi logo no início que eu entrei e na minha sala tinha um menino, sabe? E ele era muito assim, ele era muito diferente dos outros. Por exemplo, na hora que ele ia ao banheiro, ele tinha atitudes muito diferentes, né? Chegava assim, ele não limpava sozinho, sabe? Às vezes usava a mão, ele chegava dentro da sala, ele, uma vez assim, até andar em cima das carteiras ele andava. E assim, nós não tínhamos esse tipo de aluno dentro de uma sala de aula. Era muito difícil você ter um aluno desse, sabe? Ele mordia. Quantos anos? Ele tinha 7 anos. O que eu lembro direitinho, que eu conseguia chamar a atenção dele, que um aluno meu na época tinha aquela mochila de rodinha, que era muito difícil de ter há anos atrás. E ele pegava a mochila de rodinha, ele passava o dedo na rodinha e ficava vendo aquilo ali girar. Aquilo ali, ele ficava assim 40 minutos. Era o que chamava a atenção dele. Então, aquela vez pra mim, que eu fiquei 1 ano com ele, aí chamamos os pais, o pai era separado da mãe na época, mas o pai dava muita atenção, a mãe também foi, mas ele ficava muito com a avó. E assim, aí nós pedimos pra, né, tá encaminhando, vendo, não sei o quê. Mas naquela época não tinha, assim, vamos falar assim, um neurologista que falasse. Não, tá com, sei lá, um TOD, sabe? Não, é alguma outra coisa especial. Não existia ainda naquela época, né? Porque hoje em dia, assim, hoje a gente vê muito mais casos, né? Sim. Muito parecidos até, mas que a gente já tem um suporte muito maior. Com certeza. Então, esse foi um dos casos que me marcou muito, que foi muito no início da minha carreira. Sabe, eu tava muito assim, crua falar, né? E eu já entrei na sala e eu já peguei um caso assim, eu sozinha, não tinha ninguém, não ficava naquela época, era a professora. Por não ter muitos casos, né? Era a professora, não tinha acompanhamento, não tinha nada, então era eu. Então foi bem desafiador. Ju, desculpa te cortar, e a gente também gostaria de saber como foi suas primeiras experiências em sala de aula, sua primeira, na verdade. Tipo, a sua primeira vez na sala, como foi que você lidou com isso? Olha, foi bem desafiador, né? Eu falo assim que eu acho que já tem muito tempo, né? Tô tentando lembrar, mas assim, foi só que naquela época, eu falo assim, eu acho que as crianças, elas eram, não vou falar, não sei se a palavra é calma, ou se é respeito. Eles não tinham tanto questionamentos como hoje existe. Mas assim, foi muito desafiador, sabe? Mas assim, eu sempre gostei de trabalhar, de ouvir. E assim, é muito gratificante quando a gente vê que o serviço que nós estamos fazendo está tendo um bom resultado.
sabe? Na alfabetização, né? Primeiro, segundo, até o terceiro ano, que nós pegamos crianças que não ainda estão aprendendo a ler, né? E quando a gente vê que eles já estão lendo, estão alfabetizados, né? Que eles conseguem entender o que eles leram, né? Então, assim, é muito gratificante. Você falou sobre o fato de você pegar a alfabetização, assim, já no início, né? E eu pensando um pouquinho, assim, eu tenho muito medo da área da parte da alfabetização, porque eu falo que eu acho que eu não tô preparada para isso ainda, não aprendi o suficiente. E como que foi para você, assim, já pegar a alfabetização? Você se sentia segura? Você sentia que você tinha o conhecimento necessário ou você precisou buscar aprofundar mais? Não, eu assim, quando eu entrei, eu já tinha trabalhado na educação infantil, lá em Ribeirão Vermelho. Eu tive uma escolinha, lá assim, coisa de fundo de quintal, né? E assim, a gente fazia uns trabalhinhos, mas era só a educação infantil mesmo. Só que aí, ali na educação infantil, a gente já vai aprendendo, né, a lidar com a criança, porque na educação infantil que a gente tem aquela parte, né, que ensina a criança a sentar, a ter um momento, né, porque se ela não aprende a sentar, a escutar, ela nunca vai ser alfabetizada. Então, quando eu comecei na alfabetização, foi bem difícil. Eu não tinha nenhum assim, conhecimento. Na época, como eu tinha feito o magistério, assim, fiz a parte que a gente fala, que vai para salas de aula, esqueci o nome, gente, como é que é? Os estágios. Fiz os estágios, mas os estágios, pelo que eu vejo hoje em dia lá na escola, o meu foi muito diferente. O meu era uma pasta que eu fazia com trabalhinhos de números e assim, ia para a escola. Eu acho que eu fiquei 30 dias na escola. Um dia desses 30 dias o meu professor ia lá e me avaliava. Só que ele ia lá e me avaliava tipo em 20 minutos. Que ele ia lá, sabe? Então, assim, foi muito difícil. Aí, quando eu vim para a alfabetização, que eu comecei mesmo, tinha supervisora. Lembro que a minha supervisora era a Dorothy. Ela foi a minha primeira supervisora, ela era uma pessoa assim magnífica, ela me ajudava muito, sabe? Na época trazia para mim muito livro, né? Na época era mimeógrafo, a gente tinha que passar e depois passar aquela coisa ali naquele álcool, né? Chegava ainda dentro da sala de aula cheirando álcool. Mas assim, ela me ajudou muito. Mas assim, e eu falo assim, é o dia a dia que vai te dando a experiência, sabe? Porque você chegar hoje realmente numa sala hoje uma sala de aula de alfabetização tem mais ou menos de 28 a 30 alunos, né? Já é uma sala bem cheia. E você ali vai encontrar crianças que sabem, por exemplo, o alfabeto todo. Você vai pegar criança que sabe somente uma cor, criança que sabe escrever um nome, criança que não sabe identificar letra de número. Sim. Então, assim, é um desafio. E a gente tem que sempre ir buscando mais. Mas porque eu falo assim, que hoje em dia as crianças têm muita informação. Sabe? Eles têm informação de tudo, né? Às vezes falta o básico, né? Aquela informação básica que eles estão precisando. Mas o mundo hoje traz conhecimento demais de tudo para eles. Então, igualzinho na área tecnológica, os meus alunos me dão um banho na área tecnológica. Verdade. Sabe? Então, eu falo assim que a gente tem que sempre estar aprimorando, tem que sempre estar buscando. Um pouquinho disso que você fala também, né? Deles ter muita informação, né? Não sei se você concorda, mas talvez seja por isso que lá atrás eles eram mais obedientes, mais calmos, mais tranquilos. Então, eu acho assim, é diferente, né? Muito diferente. Eu vejo que cada ano que passa vai ficando mais e mais diferente. Porque, assim,
Antigamente, né, vou falar da minha época, a gente tinha um respeito, a gente entrava dentro da sala de aula, não tinha um barulho na sala de aula, não existia um barulho. Pra gente chamar o professor, a gente levantava a mão, sabe? E aí a gente vai ver, quando eu comecei, era mais ou menos assim ainda, tinha o respeito, professora, posso ir ao banheiro, posso isso, posso aquilo. Hoje, tem ainda essa parte, né? Ninguém sai fora da sala de aula, né? Sem pedir, sem fazer uma coisa. Mas hoje existe um questionamento muito grande. Por exemplo, se eu falo para um menino, não, agora não, espera um minutinho. Por quê? Primeira coisa que ele me pergunta é por que eu não posso ir? Entendeu? Então, às vezes eu falo assim, porque agora eu vou explicar uma matéria nova e eu quero que você fique 10 minutinhos aqui para você não perder. Eu tenho que ter um argumento para me falar com ele. Porque se eu não tiver um argumento para me falar com ele, eu vou falar, pode. Aí o aluno acaba te ganhando porque você não tem argumentos também para estar falando com ele. É verdade. Como você comentou, né? Hoje em dia eles estão bem mais críticos também, uns com os outros. São muito críticos. Assim, sabe? Tem uma parte que eu acho que é bom, né? A pessoa ser crítica, a pessoa construir, né? Assim, uma coisa boa. Mas às vezes é umas críticas que, assim, que não... Tipo de um colega, né? Ele fez uma pergunta lá, não, professora, então... Por exemplo, 6 mais 6 é 11? Aí um outro colega já fala, não, mas você é muito burro, sabe? Então, assim, é umas coisas que a gente sempre tem que estar falando, peraí, nós estamos aqui todos para aprender, né? Ele tá me perguntando e eu vou mostrar para ele que não é 11, né? Então, eu vou falar, ó, 6, ponho 6 pauzinhos, agora mais 6, agora é 12, não é 11. Então, assim, a gente tem que saber até que ponto, né, essas críticas estão sendo construtivas. Sabe o que eu queria saber também? Você nota também muita diferença entre a escola pública e a privada? Porque eu tenho uma experiência, eu fui uns 3 dias por conta do estágio obrigatório em uma escola pública. E eu ouvi uma criança falando para a diretora de lá, hoje eu não trouxe lanche, eu não tenho o que comer, não comi nada. Isso mexeu comigo, eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste. Como é que você lidava com isso? Porque acredito que tem Então, grande diferença. não, nessa parte social, tem uma diferença muito grande. Nós temos crianças que chegam lá na escola, que às vezes chora, a gente vai perguntar porque tá com fome, né? Então, assim, aí a gente adianta, né, um leite, um pão, uma bolacha pedagógica para essa criança. E na particular, já não tem isso, né? Na particular, já é à tarde também, né? Porque a pública hoje em dia começou com esse tal de período integral das crianças, muitas crianças ficar o dia inteiro dentro da escola, sabe? E eu não sei até que ponto isso é bom. É bom assim, né? Porque a criança não tá na rua, ela tá lá dentro da sala de aula, ela tá sendo alimentada, ela tá sendo cuidada. Mas nesse também acho que assim, os pais transferiram muito a responsabilidade para a escola, sabe? Por exemplo, eu dei já período integral e eu vi que, por exemplo, eu mandava dever uma vez na semana, não era feito, porque a criança já chegou, ela já chega cansada em casa, ela já fica o dia inteiro na escola, né? Ela não fica o dia inteiro estudando, tem um período que é diversificado, que é jogos, que é outras coisas, mas ela já ficou o dia inteiro na escola. Cansativo. Essas crianças que estão na escola, os pais trabalham o dia inteiro, então eles já chegam também cansados. E aí no outro dia, então a criança, eu acredito que deve chegar, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Sim. Sai no outro dia 6h20 de casa. Então não faziam, sabe? E eu acho assim, até que ponto tudo isso é bom?
tem as vantagens, mas eu acredito também que tenha bastante desvantagens. Com certeza. Sabe? Eu acho que a criança perde um pouco a personalidade. Ela não tem nenhuma referência. Sabe? Então, esse ponto de não ter nenhuma referência, eu não sei até que ponto, né? Quase não tem contato com os próprios pais, né? Aí é muito Não tem. difícil isso. Às vezes a gente chamava, tava doente, sabe? Às vezes eu morria de dó. Porque uma vez eu chamei uma, né? Aí ela chegou lá, ela era doméstica. Aí ela falou, Juliana do céu, a minha patroa pintou comigo. E eu não tenho ninguém para vir buscar ele. Eu falei, então, e ele tá com muita febre, eu não posso dar remédio, a gente não pode medicar, né? Então, assim, é muito difícil, sabe? A classe social, ela é, assim, é uma diferença bem grande mesmo. Você lidar com as diferenças, as desigualdades é muito difícil, né? Muito. Porque cada um traz uma coisa e aí você tem que ter um jogo de cintura ali. Muito grande. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, o menino não tá largado, o menino tá isso, tá aquilo. Mas a questão, às vezes, assim, essa mãe, olha pra você ver, ela tava trabalhando, né, ela era doméstica, a patroa pintou com ela, né, olha pra você ver, coitada, e ela não tinha outra pessoa pra pedir. Então, às vezes, não é que o menino é largado, não é esse ponto. É que não tem como. Se ela perder esse emprego, como é que ela vai pôr a comida dentro de casa? Sim, justamente. Uma outra coisa que o nosso, desculpa interromper, que o nosso professor também coordenador do projeto gosta de saber é a cultura. Você vê muita diferença da cultura da escola pública para a cultura da escola privada? O funcionamento delas, a direção mesmo, a relação da família? Então, ó, a minha escola, ela ainda, a escola minha pública, ainda é uma escola que eles falam que ela é tipo assim, um ponto piloto dentro de Lavras, sabe? Então, assim, a nossa clientela ainda é uma clientela boa. Não temos casos e casos, mas ainda é uma clientela boa. E eu vejo assim, sabe? Nessa parte de direção, de coordenação, não deixa a desejar. Não deixa mesmo, sabe? Essa parte, por exemplo, de cultural, que tem os momentos, né? Momentos, a gente falava momentos cívicos, né? Eu acho que a pública ainda é melhor do que a particular. Sabe? Tem em certas questões. Lógico, né? Que assim, muitas vezes nós não temos a mesma quantidade de material, né? Vamos fazer uma festa da família, entendeu? A gente não tem aquela quantidade de material que tem na particular, tudo. Mas assim, nós ali, os pais estão sempre presentes, não todos. Igualzinho eu estou falando para vocês, a minha escola ainda é uma escola boa, entendeu? Que o pai ainda procura, que nós, os professores, vemos uma dificuldade, a gente tá chamando na mesma hora, mas eu sei nas reuniões que a gente vai, né? Tudo que nas outras escolas, outras, assim, algumas é totalmente diferente. Os pais só vão lá para brigar, para discutir com o professor, ou brigar que a coleguinha fez alguma coisa com a outra, sabe? Mas assim, pelas minhas duas escolas que eu estou falando, né? Eu não posso falar das outras, mas nessas duas que eu trabalho, eu não vejo tanta diferença. Pelas duas que eu trabalho, né? Então, pode ser que existam outras particulares que tenha uma dinâmica diferente. Mas dessa que eu tenho, não tenho nada assim. Para mim, as duas são bem na época da pandemia. Eu vejo muito na época da pandemia. Na época da pandemia, a minha particular veio com aulas online, tudo. A pública demorou bastante. A gente mandava, era para casa e fazia, nossa senhora, o que tinha de xerox, nós éramos obrigados a montar
um tanto de atividade, convidava os pais para buscar toda semana, eles faziam, levavam para a escola, a gente corrigia e entregava outros na pública. Na particular eu já dava online. Mas quando nós voltamos, a minha pública, ela tinha distância de um aluno do outro, sabe? Ela tinha, ninguém podia sair para lanchar na coisa, era tudo muito separado. E na particular já não teve tanto essa coisa. Por quê? Porque era pais demais dando opinião. Sabe? Então eu acho que o que atrapalha um pouco na particular também é essa parte, sabe? A gente nunca consegue agradar a todos, sabe? Então tem pais que, como falam, né? Tá pagando, né? Então, aí eu acho essa parte. Eles são mais exigentes, né? Eu não sei se a parte que se fala exigente. Eu acho assim, eles nunca estão satisfeitos, sabe? Se, por exemplo, nós temos dever de segunda a quinta, né? Aí vai 1, 2 lá que quer que manda na sexta também. Você entendeu? Não, aí a gente corta então. Não, então vamos mandar menos dever. Vai ter prova na terça e na quinta. Então, quando tiver a prova, nós não vamos mandar dever nem na segunda e nem na quarta. Aí 10% acha ótimo, porque vai ter tempo para estudar. Não, mas eu quero que tenha também o dever da aula que foi dada, porque senão vai deixar vaga. Então, assim, você não consegue agradar muito. Sim. Sabe? Sempre tem um questionamento. Sempre. A gente falou um pouquinho sobre sala de aula, né? O seu trabalho na sala de aula, mas a gente sabe que o professor, ele trabalha além da sala de aula. Com certeza. Né? E aí, como que você concilia, né, essa questão de trabalhar além da sala de aula, questão de planejamento, questão de, né, dessas exigências extras que a profissão exige de nós? Então, assim, até que eu falo assim, que até na particular, eu às vezes tenho mais tempo do que na pública, porque na particular eu tenho aulas especializadas, sabe? Eu tenho inglês, o inglês é todos os dias, né? Tenho a aula de música e tenho educação física 2 vezes na semana. Então, nesses períodos, quando eu não tenho reunião, quando eu não tenho que estar corrigindo caderno, essas coisas, eu consigo me organizar bem, sabe? Eu adianto os meus planejamentos, eu às vezes consigo até mesmo formular algumas provas, sabe? Ali nesses intervalos. A pública não, a pública eu já não consigo. A pública eu tenho que trazer, já olhar tudo direitinho, fazer o meu planejamento. Eu faço sempre na quinta. Faço tudo que eu tenho que coisar, já os meus xerox, tudo que eu vou mandar para outra semana. Então eu já apresento na sexta-feira para minha supervisora, tá olhando, para ela liberar para mim começar na outra semana com o meu planejamento. E assim, e aí gasta mesmo. Às vezes eu sento, por exemplo, chego 6, 7 horas eu sento, às vezes dá 10h30, eu ainda não acabei, entendeu? Então assim, varia, né? Varia muito de um projeto para o outro que a gente tá, né, fazendo, tá vendo direitinho. Então assim, varia bastante, mas a gente trabalha em casa bastante. E não só nessa parte, né? Porque a gente tem que estar sempre se informando, né? Porque muda completamente a particular, né? Muda a apostila, vem com alguns itens, né, diferentes, vem com alguma coisa, alguma experiência que você tem que fazer em casa antes para depois levar para ver se vai dar certo, se não, porque senão lá na hora você, né, coisa eu tô te falando, eles são críticos, aí se não der certo, professora, que não sei o que, não é? Então, assim, a gente trabalha bastante. Eu achei interessante levantar um pouquinho desse ponto, né? Porque muita gente não enxerga o trabalho do professor para além da sala de aula, né? Acha que
Ah, e o professor pega 2 férias por ano, ele trabalha 4 horas por dia, mas ninguém vê o que o professor tem que fazer em casa. Com certeza. E não vê o desgaste que é, né? Sim. Porque além de nós termos os desgastes com os alunos, nós temos com os pais também, Com certeza. né? Porque, igualzinho a gente estava falando, a gente não agrada todo mundo. Então, às vezes, a gente fica bem frustrada, sabe? Com alguma festa que a gente faz, com algum trabalho que a gente faz, prova, às vezes, que nós formulamos, sabe? Que tem alguns questionamentos que, às vezes, chegam a ser ridículos, de pessoas que não entendem nada e querem, sabe? Tipo, dar um palpite que não tem nada a ver. Então, é bem desgastante. Puxando esse assunto, assim, o que você pensa sobre as pessoas que têm preconceito com a nossa área, assim, de atuação? Não preconceito, sempre falando, ganha pouco. A desvalorização, né? Desvalorização da nossa área. Eu acho que são pessoas ignorantes, totalmente ignorantes. Porque se não fosse a nossa área, o que eles seriam? O que essas pessoas seriam? Hoje, um professor de um curso superior, ele primeiro começa lá na educação infantil, vai para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e assim por diante, né? Então, eu vejo assim, isso para mim é uma ignorância, sabe? Não temos valorização? Realmente, não temos o que nós merecemos ter, né? Porque sem nós, o que seria? Né? O que seria educação? O que seria de tudo, do meio ambiente, de tudo, né? Então, assim, eu também falo assim, sabe, que as pessoas, nós escolhemos, né? Nós escolhemos essa área. Eu tenho 25 anos que eu escolhi depois que a minha filha cresceu, que veio outra, eu podia ter feito outra coisa, né? Tentado mudar para uma outra área. Eu continuei nela, gosto do que eu faço. Mas realmente, nós temos muitos pontos que nós não somos valorizadas, né? Por críticas dessas pessoas ignorantes, né? Às vezes também financeiramente, né? E assim, só que eu penso também assim, nós trabalhamos 4 horas por dia, né? E dependendo do local, da onde que nós trabalhamos, né? Do convívio, né, que nós temos, então eu acho assim, nem tudo é como eles falam, sabe? Eu acho que depende muito do ponto de vista de cada um, Sim. sabe? Então é isso que eu penso bem. Mas eu gosto muito do que eu faço, então eu acho assim, é bem assim, né? Porque eu vejo que às vezes tem gente que entra num mau humor, sabe? Chega lá num mau humor, não dá bom dia pra ninguém, sabe? Eu já escutei falando assim, gente, por que ela tá feliz? Por que ela tá dando bom dia pra todo mundo? Não é que eu sou, assim, não é que eu sou feliz. Primeiramente, a gente tem que ser educada, né? A gente tem que ser educada. E assim, imagina, eu ir trabalhar com mau humor, sem gostar do que eu faço, mexendo com crianças, né, que precisam de nós, que precisa do nosso carinho, que às vezes não tem isso em casa, não só na pública, mas na particular também, que às vezes a particular é pior do que a pública, sabe? Então, assim, você imagina você ir para um lugar que você tá insatisfeita, totalmente insatisfeita, o que você vai conseguir passar para essas crianças? Realmente. O que você vai conseguir passar? Eles precisam de você, de nós. E eles absorvem né? tudo, querendo ou não, né? Tudo, sabe? Então, assim, eu falo, então por isso a gente tem que gostar. Sim. Sabe? Você tem que gostar. E outra coisa, também você tem que gostar do ambiente onde você está. Porque se você não gosta do ambiente também onde você está, você só resmunga, você só... Né? Muitas vezes eu resmungo. Não vou te falar que eu não resmungo, não. Resmungo, falo, xingo, tudo. Mas assim, eu procuro sempre estar bem, sabe? Com as outras, conversar com todo mundo, pessoal dos serviços gerais também, sabe? Da cozinha. Porque eu acho que assim, quando a gente tem um entrosamento bom, eu acho que tudo melhora. Sim. Você comentou da direção, por que você desistiu assim? Você preferiu ir pra sala, continuar mais na sala de aula mesmo?
A direção, na época que eu peguei, na época era mais política, né? Porque na pública é política. Mas foi assim, quando eu me candidatei, foram 3 candidaturas, minha e de mais 2. Aí existe a votação na escola, né? Eu fiquei em primeiro lugar. Aí o prefeito que entrou na época me colocou. Aí eu fiquei, porque eu nunca fui de política. Nossa, detesto. Nunca fui de política. Aí eu fiquei os 4 anos, foi muito bom. Eu sempre tive uma boa convivência com todo mundo lá na minha escola, sabe? Sempre procuro escutar muito pra gente ver o que tá acontecendo, sabe? Sempre procuro ficar lá do lado dos professores, mesmo às vezes assim. Aconteceu alguma coisa, chegou um pai lá, me contou uma coisa, eu vi que ela está errada, né? Mas eu procurava, né? Sempre assim, conversar com o pai, falar que não ia acontecer mais, depois eu chamar ela e falar, olha, realmente, você tá errada, não pode mais nunca na frente, sabe? Porque eu vejo que às vezes falta muito apoio pro professor nessas áreas. E aí, passou os 4 anos, teve de novo as eleições, eu me candidatei de novo, ganhei em primeiro lugar, mas o prefeito que entrou colocou que ganhou em terceiro lugar. Aí eu peguei o meu cargo, né, era professora P1, e eu voltei para minha sala de aula. Aí depois você não quis tentar candidatar? Não. Aí eu falei, aí depois que eu vi tudo, como é que era, sabe? Financeiramente também não valia a pena, sabe? Porque muita gente acha assim, direção vai ganhar mais. Não ganha. Tem mais dor de cabeça. Tem mais dor de cabeça, tem assim, né, mais coisas. Então, assim, eu falei assim, aí eu pensei pelos 2 lados também. Pensei tanto pelo financeiro e também falei assim, não, eu vou entrar na minha sala, vou dar minha aula, faço meu plano e volto. Porque lá eu tinha que ir sábado, ver se a escola tinha, às vezes, futebol, aí eu tinha que ver se fechou direito, sabe? Tinha que voltar, emprestava muito pra igreja. Mais responsabilidades. Muito mais. Aí eu achei melhor eu continuar na sala de aula. Entendi. Mais alguma coisa a levantar, acrescentar? Roteiro, tem mais alguma coisa? Bom, no roteiro tem sobre educação inclusiva. Mas você falou, ela né, já que comentou, fez curso. Acho que a gente abordou todos os assuntos, né? Até um pouquinho mais. A Ju, ela é muito comunicativa, muito gostoso conversar com ela. Então, pra gente encerrar o nosso papo, Ju, o que você deixa de conselho aí para as futuras pedagogas? Eu deixo que, assim, amem o que vocês façam, porque tudo que a gente faz com amor, sabe, sai melhor. Minha mãe sempre falava assim, quando eu chamava para almoçar aqui, ela falava assim, nossa, mas essa comida, ela podia ser um arroz e um feijão, mas ela falava, nossa, foi feito com amor, então tem um gostinho especial, né? Tem dias que não vai ter amor, tem dia que você quer sumir, que você quer desaparecer. Né? Igual a vida, gente. Nem todos os dias são flores, né? Mas a gente tem que sempre cultivar para que ela floresça, para que ela cresça, né? Cada vez mais, e você cada dia mais fique mais, como é que eu vou falar com vocês? Fique mais apaixonada pelos que vocês fazem. Porque olha pra você ver, eu tenho 25 anos, estou me aposentando, saio agora em agosto da pública, mas eu gosto muito do que eu faço, gosto muito dos meus alunos, sabe? Todo final de ano tem gente que olha para mim e fala assim, não acredito. Às vezes eu choro, sabe? Porque eu vejo eles no outro ano, porque eles passam perto da gente, acha que cresceu, às vezes finge que nem te conhece. Minha filha, eu falo, oi, volta aqui e fala oi pra mim. Você tá achando que pode voltar aqui, me dar um beijo, um abraço. Não vai passar assim não, sabe? Então assim, e a gente vai pegando amor, né? Igual a gente fala da pública, da particular também, a gente vê que tem crianças muito sofridas,
que precisam muito da gente. Então, o que eu posso falar para vocês é isso, né? Amem o que vocês façam. Façam com muito amor. Porque cada vez que a gente faz com mais amor, eu acho que a gente dá e recebe mais amor. Sim, acho que esse bate-papo foi muito enriquecedor e, por ironia, dia 20 de maio, né? Dia do pedagogo, então parabéns também. Muito obrigada. Parabéns para vocês também, né? Que já são também, podemos já considerar, né? Mas muito obrigada, Gil, por receber a gente aqui na sua casa, com esse café maravilhoso, né? Uma pena que o pessoal não tá podendo ver, mas a gente está muito feliz de estar aqui, muito bom ouvir você. Você é muito comunicativa, trouxe muitos assuntos pra gente com a sua experiência de vida, porque 25 anos não é pouca coisa, Sim. né? E muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. Obrigada, Ju. Nada. É isso. É isso.